Quando eu falo de derivadas, eu falo de taxa de variação. Mas são variações bem pequenas que eu chamo de infinitesimal. E aqui eu tenho representado em um sistema de eixo ortogonal x, y, a variação de uma função. E a função, ela sempre associa uma variável x a uma variável y. Nessa representação eu escolhi um ponto, que eu chamei de x0. E ela tem uma componente no eixo y que eu chamei de f de x0. Esse ponto bem aqui é o ponto que eu quero analisar. Então, para eu poder analisar esse ponto, eu vou escolher um ponto genérico, que eu vou chamar de x, que também vai ter a sua componente no eixo y, que eu vou chamar de f de x, e vou começar a variar esse x até ele tender ou chegar bem próximo desse meu x0. E quando eu vario esse meu x, o meu f de x na coordenada y também vai variar, se aproximando de f de x0. Então, quando eu tender esse x a x0, f de x no eixo y também vai tender ao meu f de x0. Então, quando esse meu x se aproximar de x0, eu vou ter uma variação desse espaço aqui, tanto no eixo x quanto no eixo y. E essa variação eu vou chamar de razão incremental. Eu posso escrever que a razão incremental ela vai ser a divisão dessa minha variação no eixo y pela variação no eixo x. Então, minha razão incremental vai ser ΔF. Vou escrever aqui em cima. Essa razão incremental ela vai ser ΔF sobre ΔX. Esse meu delta, ele significa final menos inicial. Então vai ser f de x, que é o final, menos o inicial, menos f de x0. E o meu ΔX também significa final menos inicial. Então vai ser o meu x, que é o final, menos o inicial. E essa minha razão incremental, essa variação que eu faço, nada mais é do que o limite. O limite quando esse meu x se aproxima de x0. Então eu tenho que vai ser o meu limite quando x se aproxima de x0 de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. E essa variação pequena eu chamo de diferencial. Então vai ser um diferencial da minha função pela diferencial do meu x. Então é uma variação pequena nessa minha função dividido pela variação pequena nesse meu x. E agora eu posso fazer umas manipulações matemáticas para continuar o raciocínio. Eu sei que esse meu ΔX, eu posso reescrever ele como x final menos x inicial. Isolando esse meu x, ΔX, também ainda espaço para o outro lado mais, x0 igual a x. Então, onde tiver x na minha expressão, eu vou substituir por ΔX mais x0. Tá, então esse meu x vai ser x0 mais ΔX. Eu só inverti aqui, não muda nada. Então, o que é que eu faço? Eu tenho x aqui? Tenho. Então, eu acrescento dentro desse parêntese x0 mais ΔX.
Foi o que eu fiz aqui. Acrescentei x0 mais ΔX, menos f de x0. Aqui é x0, não é x. Então esse x0 ele permanece. É só onde tem x. E eu sei que esse meu x menos x0, ele é ΔX. Então eu só reescrevo isso aqui como ΔX. Isso aqui vai ser igual ao meu diferencial, como eu havia explicado. É uma variação pequena em f e uma variação pequena em x. Isso quando o meu limite de x tende a x0. Outra informação muito útil também é que nesse gráfico eu posso traçar uma reta entre esses dois pontos. Eu tenho o ponto que eu quero analisar e o ponto genérico. Eu posso traçar uma reta entre esses dois pontos. E uma reta que cruza os dois pontos de uma curva eu chamo de secante. E quando eu pegar essa reta que está ligada nesses dois pontos, e quando eu pegar esse meu ponto genérico e começar a aproximar esse meu ponto do meu ponto real que eu quero observar, essa reta vai chegar tão próxima a esse ponto que ela vai se tornar em uma reta tangente. A derivada nesse ponto, ela vai ser o meu coeficiente angular. Vou chamar de beta. Então, a taxa de variação ou a derivada nesse ponto vai ser a mesma coisa que a inclinação ou o coeficiente angular da minha reta tangente. Passando para uma nova página, a gente encontrou que o limite, quando x tende a x0, vai ser a minha função incremental menos a minha função não incrementada, isso aqui dividido por ΔX. Agora eu vou aplicar esse conceito em uma função. Vamos dizer que eu tenho uma função, um f de x aqui, x² mais 3x. Agora eu vou calcular a derivada dessa função utilizando o conceito de limite. Então o meu limite, agora eu vou dizer que quando o meu ΔX ele tender a zero, dessa função x² mais 3x. Agora aplicando o conceito, eu tenho que o limite quando ΔX tende a x0 da minha função incremental. Eu vou fazer o seguinte, onde tiver x, eu coloco x0 mais ΔX. Então aqui na minha função eu tenho esse x e tenho esse x. Então, no lugar desse x eu coloco x0 mais ΔX. Tá ao quadrado? Tá, então coloca ao quadrado. Mais 3, ainda tenho x. Então no lugar de x eu coloco essa expressão aqui. x0 mais ΔX. Ok, menos a minha função não incrementada, que é a função original. Então vai ser menos essa função. x² mais 3x dividido para ΔX. E bem aqui entra um conceito de álgebra muito importante e muito comum também, que é o quadrado da soma. O quadrado da soma diz o seguinte, que quando eu tenho a mais b elevado ao quadrado, isso aqui vai ser igual ao primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado.
Então, esse meu x0 aqui, ele vai ser o meu A. Olha, A mais esse meu ΔX vai ser o meu B. Percebe? Então, eu tenho a soma ao quadrado. Então, eu vou substituir por isso aqui. Então, o meu limite, quando ΔX tende a zero, vai ser o primeiro ao quadrado. Então, vai ser x0 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro, que é x0, vezes o segundo, que é ΔX, mais o segundo ao quadrado, ΔX ao quadrado, mais, aqui eu faço a distributiva, que vai ficar mais 3x0, mais 3 ΔX. E aqui eu faço o jogo de sinal, como está entre parênteses, então esse sinal está multiplicando essa galerinha que está aqui dentro. Então vai ficar menos x ao quadrado menos 3x. Isso aqui tudo dividido para ΔX. Então meu limite, quando ΔX tende a zero. Agora eu vou fazer uns cortes aqui, certo? O que é que eu posso cortar aqui? Eu posso cortar esse ΔX com esse ΔX. Posso cortar esse x ao quadrado com esse menos x ao quadrado. Tá, o que mais eu posso cortar aqui? Posso cortar esse menos 3x com esse mais 3x. Eu tenho esse ΔX ao quadrado e tenho um ΔX aqui, então corto um ΔX desse com um ΔX desse. Aqui fica só ΔX. E, enfim, então o que vai sobrar para mim vai ser esse 2x aqui. Posso escrever só 2x, mais esse ΔX aqui, que sobrou, porque ele estava ao quadrado, cortei esse ΔX com esse ΔX, ficou só um ΔX aqui. Então fica ΔX mais esse 3 aqui. Bom, aqui não tenho mais nada para fazer, então como o meu limite é que o ΔX ele tende a zero, então onde tiver ΔX eu coloco zero. E quando eu fizer isso, eu vou estar calculando quem? A minha derivada. O meu diferencial em f e o meu diferencial em x, df dx. Se meu df dx vai ser igual a 2x mais 0 mais 3. Então, o meu resultado aqui vai ser 2x mais 3. Então, assim eu calculo a derivada dessa função utilizando o conceito de limite. Então, estou encontrando a derivada pela definição de limite. Claro que assim é bem mais complicado encontrar a derivada pela definição. Mais para frente a gente vai ver as regras de derivação e a gente vai perceber que utilizando as regras de derivação fica muito mais fácil encontrar esse resultado aqui. Por exemplo, para essa mesma função aqui, por exemplo, eu tenho a regra do tombo. Eu vou reescrever ela aqui embaixo, só para me mostrar essa definição aqui. Meu f de x, x ao quadrado mais 3x. Assim que ela estava antes de eu derivar ela, certo? E pela regra do tombo, o que a regra do tombo fala? Ela fala que se eu tiver uma potência como eu tenho aqui, quando eu for derivar, eu vou usar esse símbolo aqui para derivada. F' de x. Eu posso descer essa minha potência multiplicando e subtrair 1.
dessa potência. Isso aqui é a regra do tombo. Então, isso aqui vai ficar 2x, 2 menos 1, 1. Então, aqui em cima fica 1. Derivando essa outra parcela, é como se aqui em cima, olha, eu tivesse 1. Esse 1 desce, aí fica mais 1 vezes 3x, 1 menos 1. 1 menos 1 vai ser 0. Qualquer número elevado a 0 vai ser 1. Então, esse x aqui vai ser 1. 1 vezes 3, 3. Vezes 1, 3. Então, vai ficar mais 3. Então, isso aqui, olha, vai ser 1. Certo? E aí, olha, aí você encontra de uma forma mais fácil, pela regra do tombo, que é uma das regras de derivação, o mesmo resultado que a gente encontrou utilizando o conceito de limites. Então perceba que é muito mais fácil encontrar a derivada utilizando as regras de derivação, como por exemplo a regra do tombo, porque existem várias regras, do que calcular pela definição de limite.